A TV Caminho Livre, de livre não tem nada, e foi predestinada a usar de uma retórica exagerada e mentirosa no afã de atacar a fé adventista. Nesse episódio, nosso herói, Ezequiel Gomes, irá desmascarar todo tipo de imbecilidade dita em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A palavra de Deus é inerrante. Ela é inerrante. Nós cremos nisso. Uma vez eu gravei um vídeo aqui onde eu disse que a Igreja Adventista não admite a inerrância da palavra de Deus. Aí muita gente espivitou aqui comigo, né? Muita gente só faltou me jogar pedra por eu ter afirmado isso. Que para a Igreja Adventista a Bíblia não é um livro inerrante. Mas como não? Isso é mentira, não é assim que a igreja ensina. Aí eu mostrei em alguns livros de teólogos adventistas admitindo, né, que a Bíblia, para eles, para a Igreja Adventista, é sim um livro errante, que contém erros, contém discrepâncias. E olha, o que é pior, hein? Discrepâncias teológicas graves, acerca de assuntos graves, como, por exemplo, o Evangelho, a graça, a salvação. Tem gente dentro da Igreja Adventista que acha que Paulo dormiu, entre aspas, em alguns pontos aqui. Que Paulo escorregou, que Paulo errou, que Paulo se equivocou. Tem muita gente dentro da igreja que pensa assim e que ensina deste modo nos seminários adventistas. Isso que eu estou falando é a mais pura verdade, é a mais pura verdade, é a mais pura verdade. Né? Pegue lá o livro do pastor George Knight. Já é aposentado também, né? Foi professor da Universidade Andrews, tal. É um teólogo aclamadíssimo dentro da Igreja Adventista. Leia os livros do pastor George Knight e você saberá do que eu estou falando. De que para a Igreja Adventista, a Bíblia é um livro errante. Em busca de identidade, neste livro, o pastor George Knight deixa claro esse entendimento da Igreja Adventista, de que para ela, a Igreja Adventista, a Bíblia é um livro errante. Então veja bem, no momento em que eu afirmo que a Bíblia é um livro errante, de que há discrepâncias gravíssimas no seu conteúdo, né, eu vou colocar um escritor contra outro. Então eu vou fazer uma espécie de filtro. Não, isso aqui eu aceito porque isso aqui está de conformidade com o nosso arcabouço doutrinário, com aquilo que nós pensamos ser a verdade, com aquilo que nós imaginamos ser o Evangelho. Isso aqui nós não podemos aceitar, porque isso aqui não está de acordo com a nossa cosmovisão cristã, isso aqui não está de acordo com o nosso entendimento do Evangelho, isso aqui não está de acordo com o nosso entendimento da graça. Automaticamente é isso que a Igreja Adventista vai fazer, e é isso exatamente que ela faz. Ela coloca Bíblia contra Bíblia. Moisés contra Paulo, Paulo contra Moisés, Paulo contra Tiago, Tiago contra Paulo. João contra Isaías, Isaías contra Jeremias, Jeremias contra não sei mais quem. Né? E aí vira aquela coisa terrível. Né? Terrível e espantosa, senhor Paulo César. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, nesse vídeo eu me proponho a fazer, né, uma introdução analisando, né, começando a analisar um pouco da retórica da nossa querida TV Caminho Predestinado através da retórica do Paulo César, tá bom? O PC é um cara muito interessante psicologicamente falando. Em alguns momentos ele é extremamente engraçado, em outros momentos ele é extremamente mal educado e idiota. Em alguns momentos ele demonstra assim, bastante sinceridade, em outros momentos ele demonstra uma profunda maldade, mentira, malícia por detrás das suas palavras. É interessante a gente avaliar um quadro amplo, né, da personalidade da pessoa, não como, né, psicólogo, analista, não tenho nenhuma pretensão nessa direção, mas é interessante perceber algumas facetas da personalidade, inclusive algumas facetas diferentes, né? Em alguns momentos ele está bem manso, em outros momentos ele está bem agressivo,
Em alguns momentos você percebe que ele está bem-humorado, em outros momentos ele está bem mal-humorado, e acho que isso, né, é natural e normal dentro das experiências diversas que as pessoas têm nas suas vidas, na sua vida e tal, e tranquilo. O que eu quero chamar a atenção aqui, porém, não é tanto para essas oscilações de humor, de comportamento e tal, mas sim há uma questão assim de uma retórica que é extremamente exagerada, essencialmente mentirosa e também creio que traz assim uma natureza imbecil, né? O meu propósito com colocar as coisas nesses termos não é meramente atacar o Paulo César, tá? Mas demonstrar um pouco para quem estiver assistindo esse vídeo o porquê de eu pensar dessa forma, como que eu embaso esse tipo de afirmação que de fato traz implicações graves, né, para o caráter de uma pessoa que supostamente está ensinando a palavra de Deus para uma igreja que está errada. Então, naturalmente, se espera desta pessoa que agora vai ensinar a palavra de Deus, não perfeição, mas uma coerência, uma fidelidade, uma espiritualidade e um conteúdo em termos de veracidade que de fato carregue, né, as marcas de uma alta ética, de uma alta espiritualidade, em nome da própria missão que supostamente está por detrás desse tipo de postura do Paulo César. Então o Paulo César ele tem a missão de alguma maneira repreender uma igreja profundamente errada, herética, diabólica, mentirosa, falsa, hipócrita, imbecil, débil mental, e ele usa todos esses adjetivos para falar do adventismo do sétimo dia. E agora quando você vai ver a postura dele mesmo, você encontra todas essas coisas, enfim, argumentos idiotas, diabólicos, mentirosos, equivocados e ruins. Fica um pouco complicado isso, né? Sinceramente falando. E aí a gente precisa avaliar com todo cuidado e toda transparência essa questão, porque por detrás desta análise a gente vai poder se situar um pouquinho melhor em relação ao que de fato está acontecendo por detrás desse fenômeno chamado TV Caminho Livre, beleza? Então assim, eu não me proponho a fazer análises aprofundadas dos temas aos quais o Paulo César está se dedicando aí nas suas palavras, tá? A gente pode trabalhar esses temas de uma forma um pouco mais séria em outros contextos, tá? Mas nesse contexto atual, a única coisa que eu quero fazer é desmascarar as coisas que o Paulo César fala em função de algumas coisas bastante simples, tá? Então vamos lá. O Paulo César evoca a discussão do adventismo em relação às questões de inerrância bíblica. Eu não sei o quanto você que me ouve conhece da discussão sobre a doutrina da inerrância da palavra de Deus. Esse é um assunto que foi muito forte, em especial entre os teólogos americanos e europeus há algumas décadas passadas. Esse debate já não é mais muito atual, apesar de que ele é relevante, ele ainda tem os seus proponentes de ambos os lados das questões naturalmente até hoje. Existe uma ampla batalha extremamente interessante sobre as questões se a escritura é verdadeira ou não, se ela é perfeita ou não, se ela é inerrante ou não. E aí se coloca à luz um conservadorismo teológico que defende uma ideia de inerrância e um liberalismo teológico que faz uma leitura histórico-crítica, né, da palavra de Deus e enxerga todo um processo amplo de edições
que são explicados e contextualizados em inúmeros erros e equívocos e problemas e dificuldades e mentiras e falsidades e vieses da parte dos profetas ou dos apóstolos ou dos editores que editaram os textos dos profetas e dos apóstolos, ou de supostos profetas e supostos apóstolos, a depender aí do nível de liberalismo que você encontre dentro de determinadas escolas, né, do pensamento histórico crítico. Então essa é uma discussão gigantesca e o Adventismo tem uma posição muito interessante dentro desse debate, porque o Adventismo do sétimo dia de fato não crê na inerrância bíblica nos moldes do entendimento reformado calvinista, ao mesmo tempo se afasta da exegese histórico-crítica, né, e mantém uma exegese histórico-gramatical da palavra de Deus, inclusive bastante conservadora. É muito interessante essa posição do Adventismo do sétimo dia dentro dessa discussão, e no final das contas o Adventismo acaba desagradando ambos os grupos dentro da polêmica, porque os calvinistas ultra-ortodoxos aí, eles vão enxergar no Adventismo o liberalismo, e os liberais vão enxergar no Adventismo todos os problemas e defeitos do conservadorismo, né? Segundo eles mesmos entendem o conservadorismo como uma posição defeituosa, né? Enfim, ingênua e etc. É extremamente irônica a posição do Adventismo em relação a essa discussão como um todo, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para a retórica do Paulo César em função da discussão e da questão do Adventismo do sétimo dia. Então ele começa, dentro do trechinho que eu separei para vocês aí, dizendo que a Igreja Adventista não admite a inerrância da palavra de Deus. Se você pegasse unicamente essa frase e compreendesse ela dentro dessa discussão acadêmica e etc., ela até poderia ser aceitável. Entretanto, o Paulo César começa a construir em cima disso inúmeras informações que carregam a marca do próprio Satanás no discurso do Paulo César, porque se Satanás é o pai da mentira, e se quando ele mente ele fala do que lhe é próprio, então toda afirmação mentirosa carrega a marca de ser diabólica, né? E o Paulo César parece que não tem nenhuma preocupação em ter comunhão com Satanás e emprestar-lhe, né, a influência e a boca para propagar as mentiras, né? Então, se começa a dizer o seguinte, que os teólogos adventistas admitem que a Bíblia é errante e ela tem erros e discrepâncias. Discrepâncias teológicas graves em assuntos de grave importância como evangelho, graça e salvação. E aí o Paulo César começa a jorrar idiotice da sua boca, porque agora os adventistas acreditam que Paulo dormiu no sentido de que ele escorregou, errou, se equivocou, e supostamente isso tudo é ensinado nos seminários adventistas. E é interessante que o Paulo César diz, não, isso é a mais pura verdade. E até no vídeo que eu coloquei aí como introdução para você ver ele falando essas idiotices todas aí, você vê que eu até coloquei repetindo, né? A mais pura verdade, a mais pura verdade. Você vê que o Paulo César evoca uma retórica que supostamente é para impressionar as pessoas com gravidade do que ele está dizendo, e como assim? Com o que ele está dizendo é extremamente honesto, é extremamente verdadeiro, sendo a mais pura verdade. Aí ele fala do George Knight. Não, você quer confirmar o que eu estou dizendo, você tem que conhecer o tal do George Knight, e aí você vai ver que para a Igreja Adventista do sétimo dia, a Bíblia é um livro errante, e ele inclusive aponta esse livrinho aqui, né, Em Busca da Identidade. Supostamente, se você lê esse livro, nesse livro George Knight, aparentemente na cabeça do Paulo César, deixa claro o entendimento da Igreja Adventista de que a Bíblia é errante, inclusive com a implicação, né, de que o Adventismo ensina
que existem discrepâncias gravíssimas no conteúdo da Bíblia, inclusive sobre esses assuntos de grave importância, como evangelho, graça, salvação e tal, e supostamente, então, a partir desse entendimento de que a Bíblia é um livro errante, contraditório, cheio de problemas e discrepâncias gravíssimas, não somente graves, é que aí supostamente o adventismo coloca um escritor da Bíblia contra o outro, e aí aceita algumas coisas da Bíblia e rejeita outras coisas da Bíblia, e é isso que a IASD vai fazer, e é exatamente isso que ela faz. É engraçado os termos que o Paulo César usa, né? É exatamente isso que a Igreja Adventista faz, e coloca a Bíblia contra a Bíblia, e é Paulo contra Moisés, e Jeremias contra Isaías, e vira aquela coisa terrível, né, Paulo César? Bom, eu não sei se é necessário, tá, desmascarar o Paulo César e trazer centenas de citações dos teólogos adventistas e dos documentos oficiais da Igreja Adventista, o Nisto Cremos, o Tratado de Teologia, os escritos aí dos nossos mais conceituados teólogos, exaltando a Bíblia como a palavra de Deus, inclusive verdadeira, correta, que conduza à verdade, à salvação de Cristo e em Cristo e tudo mais. Não sei se é necessário assim fazer, mas como eu estou assim, um pouco sem tempo e sem paciência para ficar defendendo o óbvio, eu vou simplesmente fazer um desafio inverso ao que o Paulo César me fez, que inclusive contextualiza a existência desse tipo de vídeo e tal, simplesmente dizendo o seguinte: Paulo César, se você não é um filho do diabo, como eu estou dizendo que você é, por você ser uma pessoa absolutamente mentirosa nas suas afirmações contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu vou te dizer simplesmente o seguinte: você afirma aí no trecho do vídeo que a gente está analisando que você fez um vídeo sobre inerrância bíblica, dizendo que a Igreja Adventista nega a inerrância, e algumas pessoas foram reclamar com você, e você mostrou livros de teólogos adventistas admitindo que a Bíblia é errante, contém essas discrepâncias, e aí você usou toda essa retórica sua, né? Dizendo que a Bíblia, na visão adventista, é esse livro totalmente errante, ou contém vários erros e várias discrepâncias gravíssimas, tá bom? Então é o seguinte, Paulo César, se você trouxer aqui as frases dos teólogos adventistas, dos documentos adventistas, das doutrinas adventistas, afirmando que a Bíblia é errante, contendo graves ou gravíssimas discrepâncias sobre assuntos como evangelho, graça e salvação, eu agora me comprometo a, na mesma hora, ligar para o pastor aqui da minha igreja, tá? Pedir o meu desligamento formal da Igreja Adventista do Sétimo Dia e passar a combatê-la ao lado da TV Caminho Livre. E aí eu vou usar tudo que eu tiver, tudo que eu puder para combater essa igreja que acredita nisso. Belezinha? Tô dando a minha palavra para você. Se você trouxer as afirmações das fontes adventistas dizendo isso aqui que você disse, de fato eu me colocarei do seu lado combatendo o adventismo do sétimo dia, e aí a gente usa a nossa influência, o nosso conhecimento da igreja e de tudo mais para combater essa igreja, porque aí eu concordo que essa igreja é absolutamente diabólica, demoníaca e tudo mais. Belezinha? Agora, se você não conseguir demonstrar a exatidão das coisas que você afirma, estará aqui comprovado que você é um filho de Satanás,
falando um monte de bobagem e besteira em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, contando com a ignorância do seu público ignorante para simplesmente fortalecer ou criar preconceito contra a fé adventista. Veja, Paulo César, deixa eu te dizer. Se você afirmasse que, na sua visão, a compreensão adventista a respeito do tema da inerrância, por implicação lógica, conduziria à ideia de que a Bíblia seria um livro discrepante, inclusive em questões graves ou gravíssimas, doutrinárias, teológicas em torno da graça do Evangelho, da salvação, e que isso seria perigoso, e aí as pessoas deveriam ter muito cuidado com a compreensão adventista sobre a inerrância, porque elas poderiam, né, se encontrar tendo dúvidas a respeito da Bíblia e compreendendo que a Bíblia é um livro errante, contraditório, errado e ruim, que a gente só deve aceitar em parte, não em todo e etc. Aí eu poderia talvez até continuaria discordando de você, mas eu poderia até respeitar a sua posição e a sua forma de se expressar. Porque aí você está simplesmente trabalhando uma implicação lógica dentro da sua cabeça doentia, dentro do seu pouco conhecimento em relação às discussões mais amplas e mais profundas. E aí tudo bem, eu até poderia relevar um pouco esse tipo de coisa. Agora, as suas afirmações em nome da Igreja Adventista, de que você tem livros onde os adventistas admitem esses erros, inclusive essas discrepâncias teológicas graves ou gravíssimas. Paulo aqui, coitado, né? Paulo aqui é um dorminhoco, escorregadio, errante, equivocado. Isso supostamente é ensinado no seminário adventista. Inclusive eu também nem sei, Paulo César, o que você está querendo dizer quando você fala seminário? Porque quando o adventista fala o seminário, a gente fala da nossa faculdade de teologia, tá? E com certeza nenhuma faculdade de teologia adventista ensina esse tipo de coisa sobre Paulo. Agora, se você quisesse dizer com seminário, tipo qualquer classe de escola sabatina, onde qualquer professor de repente possa falar uma bobagem, aí talvez até tenha algum professor adventista que fale alguma bobagem a respeito de Paulo. Isso com certeza pode acontecer. Agora, o que a gente percebe no Paulo César é uma profunda irresponsabilidade no uso das palavras, colocando na boca da igreja coisas que a igreja não diz, mal interpretando aquilo que a igreja diz, tirando implicações absolutamente radicais e de implicações amplas e profundas, e no final das contas é até interessante que, por exemplo, a gente vai discutir amplamente a questão do juízo investigativo, e o Paulo César é um cara que mantém o entendimento de que o chifre pequeno de Daniel 8 é o Antíoco Epifânio. Eu não sei se vocês sabem, mas em grande medida essa ideia de que o Antíoco Epifânio é o chifre pequeno, ele é extremamente alimentado pela teologia liberal histórico-crítica, que não acredita que Daniel foi escrito 6 séculos antes de Cristo, mas que foi escrito no período intertestamentário, ali 2 séculos antes de Cristo, no período dos Macabeus. E aí, em tese, esse autor que escreve o livro de Daniel não é Daniel, é um pseudo-epígrafo, é uma pessoa que mente dizendo que é Daniel, e que começa a escrever coisas assim, tipo que estão acontecendo, mas como se fossem profecias. Tipo assim, os teólogos liberais que defendem que Antíoco Epifânio é o chifre pequeno de Daniel 8, ensinam que o texto de Daniel é um texto mentiroso, escrito por outra pessoa que não Daniel, que talvez essa outra pessoa usou algum material de um Daniel que existiu lá na época da Babilônia histórica, mas aí pegou esse conteúdo de Daniel e escreveu coisas em cima, como se ele fosse o Daniel, para usar a autoridade lá do Daniel da Babilônia, para ensinar ali alguma coisa contra o Antíoco Epifânio, por exemplo, e tal. E aí tem umas exegeses bem interessantes nesse contexto, né, do contexto do preterismo, sobre Daniel 8, Daniel 11 em especial, a respeito desse tipo de coisa. E essa teologia é fortemente alimentada pela teologia liberal, que acredita que a Bíblia é uma colcha de retalhos.
criada por pessoas mentirosas que dizem ser quem elas não são e escrevem em nome de personagens históricos para ganhar autoridade sobre os seus textos. Olha que bonito, né? E lá tá o nosso amigo Paulo César da TV Caminho Predestinado, ensinando com firmeza que Antíoco Epifânio que é o verdadeiro cumprimento da profecia de Daniel 8. O cara nem faz ideia do quão longe vai as discussões, né? É extremamente interessante. Seja como for, Paulo César, tá feito o desafio. Se você comprovar que a Igreja Adventista de fato ensina essas coisas que você disse no trechinho do vídeo que eu destaquei aí, conte com mais um inimigo da Igreja Adventista do Sétimo Dia na internet, tá bom? Agora, se você não conseguir demonstrar a exatidão das suas afirmações, você é um filho do diabo, de Satanás mentiroso, e só resta a você se arrepender. De outra forma, parece que a salvação está perdida, né, irmão? Mas enfim, fica tranquilo que a gente vai ter bastante tempo para discutir a ideia da perda da salvação, tá bom? Bom, mas para a gente continuar e demonstrar que essa postura do Paulo César não é uma postura isolada de um erro em um vídeo, vamos dar uma passeadinha por outros vídeos da TV Caminho Predestinado. Dá uma olhadinha aí. Então quer dizer que Deus não dá oportunidade para todo ser humano da face da terra as mesmas oportunidades, como diz a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todo ser humano tem oportunidade igual. Então quer dizer que Deus não dá oportunidade para todo ser humano da face da terra as mesmas oportunidades, como diz a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todo ser humano tem oportunidade igual. Ok, meus irmãos, aí você ouve mais uma afirmação do nosso amigo Paulo César, em outro vídeo, em outro contexto, falando em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas veja bem, onde é que está essa afirmação? Bom, para você entender um pouco melhor o contexto, Paulo César estava discutindo aí um pouco da doutrina da eleição incondicional. A gente não vai entrar no mérito da doutrina da eleição incondicional nesse momento, a gente vai ter bastante tempo, com muita tranquilidade, para avaliar esse tema aqui à luz das falas do Paulo César, sem atropelo, tá? Vamos avaliar esse assunto, que esse assunto é extremamente bacana e interessante. Entretanto, o que o Paulo César está fazendo ali, uma exposição da carta aos Romanos e não sei o que, e aí ele pega um versículo ali e ele diz assim, olha, tá vendo? Aqui se prova que Deus não dá oportunidade igual para todo mundo, não. Como diz a Igreja Adventista do Sétimo Dia, cada ser humano tem a mesma oportunidade. Algo do tipo assim, né, ele fala. Agora, em qual doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia se diz que Deus dá as mesmíssimas oportunidades para todas as pessoas? Naturalmente, se a gente for falar da oportunidade de salvação, que talvez seja a questão mais polêmica em relação aí ao adventismo e ao calvinismo, sim, é verdade que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com a sua base arminiana de pensamento, compreende que, sim, Cristo morreu por todas as pessoas, sim, Deus Espírito Santo agiu na vida de todas as pessoas, de maneira que, se alguém se perder, não vai ser por falta da ação do Espírito, falta da morte de Cristo, falta do amor de Deus, ou coisas dessa natureza, tá? Então, em certo sentido, dentro desta visão, todo mundo teve a oportunidade de salvação, mas nem todo mundo correspondeu aos apelos do Espírito Santo, dentro dos contextos cristãos ou não cristãos em que cada pessoa viveu. E aí o juízo de Deus é absolutamente amplo e abrangente em relação a tudo e todos, e depois Deus vai, inclusive, dentro da nossa visão, expor, né, por 1000 anos tudo o que aconteceu com todos, para que todos compreendam tudo aquilo que
seja possível ser compreendido dos porquês de um ser salvo e outro não ser salvo, que já de antemão a gente compreende que não tem nada a ver com Deus ter amado uns e não amou a todos, o Espírito Santo ter agido em uns e regenerado a uns e dado a fé a uns e a graça irresistível a uns e não aos outros, e Cristo ter morrido somente por uns e não por outros ou por todos. Não cremos que o calvinismo corresponda corretamente a estas questões na palavra de Deus, e cremos que o juízo vai deixar isso absolutamente mais claro, de forma absolutamente perfeita no futuro, o juízo comprovativo nos 1000 anos. Agora, o que é importante é o seguinte: Paulo César, traga para nós qual é a doutrina da Igreja Adventista que ensina que todo ser humano tem as oportunidades iguais a todos os seres humanos. Desconheço tal afirmação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas quem sabe o nosso amigo Paulo César conheça o Adventismo um pouquinho mais do que eu, né? Então, Paulo César, por favor, traga a nós o texto e o contexto onde a Igreja Adventista do Sétimo Dia afirme que todo ser humano tem as mesmas oportunidades. Se você não puder assim fazer, mais uma vez vai se comprovar que você é um irresponsável, mentiroso filho de Satanás, falando em nome da Igreja Adventista aquilo que a Igreja Adventista não diz, tá bom? Mas tem mais coisas pra gente ver ainda. Dá uma olhadinha aí. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Olha que afirmação maravilhosa de Jesus. Eu desci do céu para fazer não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Esse negócio da senhora White dizer que Jesus teve que implorar para Deus deixar ele vir morrer, onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está isso na Bíblia? Ellen White diz isso. Jesus teve que implorar. E diante da insistência de Jesus, Deus então falou assim: olha, então vai, meu filho. Você insistiu demais comigo, então vai. Mas olha, saiba que você está indo a contragosto meu. Não podia faltar testemunhos secretos, né, na boca do nosso amigo Paulo César. Bom, é bem interessante a gente ver aí o Paulo César descrevendo os textos da Ellen White, dizendo que Jesus precisou implorar para Deus deixar ele vir morrer, porque ele teve que implorar. Ellen White diz isso, e foi só diante da insistência de Jesus que o Pai falou: então vai, insistiu demais comigo, então vai, mas saiba que está indo a contragosto. Paulo César, qual é o livro, a página e a citação exata onde Ellen White diga isso, nesses termos? Se você conseguir demonstrar isso para mim, já falei para você que eu vou virar um combatente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, junto com você na internet, sem problema nenhum. Agora, se você não for capaz de nos oferecer o texto onde Ellen White diga exatamente isso que você disse que ela disse, então simplesmente parece que a gente já está na terceira confirmação que você é um mentiroso filho de Satanás, né? É com esse tipo de gente que a gente está lidando aqui, nesse desafio? Olha só, hein? Estamos abertos a que você demonstre aí a exatidão das suas críticas, sem problema. Agora, caso você não o faça, já sabe, né? Agora vamos para a próxima. Só que o evangelho da Igreja Adventista, aquilo que ela entendia como evangelho, não conseguia mudar, alterar nada dentro de mim. Não conseguia me mostrar uma saída. A saída é Cristo. A saída é Jesus. Só que a igreja nunca me disse isso.
de ser os borbotões pregando, né, em teoria e tal, mas na prática não. Eu tinha que abandonar todos os meus pecados. A igreja nunca me mostrou isso de verdade. Olha, meu irmão, o negócio é o seguinte, você tem que entender uma coisa. Jesus já morreu em seu lugar lá na cruz, já pagou o preço da sua culpa e condenação por todos os seus pecados, os passados, os presentes e os futuros pecados, aqueles que você ainda vai cometer, todos eles estão pagos em Cristo Jesus. Toda vez agora que você peca, Deus disponibilizou algo chamado perdão. Vai até Ele, pede perdão. Porque o Espírito Santo vai trabalhar com você, ele vai te falar que você pecou, que você errou. Então, creia que Deus te perdoa, aproxime-se do trono de Deus, porque Jesus está lá, ao lado do trono de Deus, desde que ele subiu aos céus, ele foi para lá, para interceder por nós. Ele sabe que nós somos pecadores, aqueles que irão nascer também, irão pecar, por isso Jesus está lá, ao lado do trono de Deus, intercedendo por todos os pecadores, seus filhos aqui na terra. Então, fique em paz com Deus. Deus já fez paz com você. Quando Jesus morreu, Deus fez paz com você. Ele estabeleceu a paz com você. Você é amigo de Deus agora. Ele te reconciliou através de Cristo consigo mesmo. Deus fez isso com você. Fique em paz. Não fica aflito, não. Só procura crescer. Procura evoluir. Não se desespere quando você cair. Não se desespere. Você é uma ovelha do rebanho santo de Jesus. Não se desespere. Isso que eu estou falando aqui, irmãos, eu nunca ouvi de pastor nenhum da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E olha, eu conheci muitos pastores e fiz amizade com alguns deles. Pois então, pessoal, aí você ouviu um pouquinho mais do que o Paulo César tem para nos dizer. E é bem interessante as coisas que ele coloca. E realmente eu acho que essa parte última que a gente vai comentar agora é uma das partes assim do que ele fala que tem algumas das implicações assim mais tenebrosas e tristes de toda essa discussão que a gente pode desenvolver em relação aí ao entendimento da TV Caminho Predestinado, do Paulo César e o Ezequiel Gomes. Existe por detrás dessas palavras, além, vamos pensar assim, da má representação das questões da igreja, aparentemente assim, uma experiência que precisa ser bem compreendida, né, ao meu ver. A sensação que o Paulo César tem de que ele passou aí, acho que 25 anos, 30 anos como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a impressão que ele passa é que ele nunca ouviu a respeito das coisas mais básicas da vida cristã dentro da igreja. É muito interessante isso. A gente não precisa desprezar o fenômeno e o testemunho da experiência dele. Se ele está dizendo isso, ok, precisa entender os motivos do porquê que ele está se sentindo dessa forma. Mas é absolutamente impossível você passar 25 anos dentro dessa igreja e simplesmente nunca ter ouvido absolutamente nada a respeito da morte de Cristo por você e pelos seus pecados. Isso é impossível. Até porque você percebe a contradição no próprio discurso, na própria retórica do Paulo César. A igreja nunca me disse isso, que a saída é Cristo, que a saída é Jesus. Não, ela disse aos borbotões aí em pregação, em teoria, mas na prática não. Mas como é que é isso, Paulo César? Como é que é dizer na teoria versus dizer na prática? Tudo bem, eu acho que talvez fica claro, Paulo César, que você sentiu falta de um maior mentoreamento, um maior discipulado da parte de pastores ou líderes da igreja,
para te ajudar a lidar com os problemas dos seus pecados, e talvez você se desesperasse por causa deles e se sentisse perdido, e talvez dentro do adventismo que você conheceu, que aparentemente é extremamente esquisito, assim, totalmente legalista, totalmente perfeccionista, totalmente árido, totalmente sem conteúdo, totalmente superficial. Claro, não vou dizer que é impossível alguém ter uma experiência desse tipo com o adventismo, de fato não é, mas também não é tão fácil assim, né? O Paulo César é uma pessoa aí que viveu aí, ó, os últimos 30 anos no adventismo, tá? Então a gente está falando aí, ó, década de 90, 85, 80, vamos pensar assim, ó, 85, 95, 2005, alguma coisa assim. Pegou a Era Bullion, já conheceu um novo tempo. As lições da escola sabatina sempre foram relativamente equilibradas, apesar de não muito profundas em relação a esses temas todos. Então, com certeza, sabe, temas básicos como a morte de Cristo, o preço pago pelos pecados, pela culpa, pela condenação, o perdão, a intercessão de Cristo, algo totalmente relacionado ao juízo investigativo, por exemplo. Tema absolutamente normal, a obra do Espírito Santo, a paz com Deus, a reconciliação, que a gente pode buscar o perdão, que a gente é a ovelha de Cristo. São temas absolutamente básicos, tá? E uma mera leitura do Nisto Cremos da vida preenche a necessidade de qualquer conteúdo nessa direção. Mesmo, por exemplo, nós adventistas mais acadêmicos, né, as pessoas que são como eu, que gostam mais da área teológica, um pouco mais acadêmica, a gente tem várias críticas, por exemplo, aos estudos bíblicos da igreja, nos contextos de evangelismo de uma forma geral. Mas mesmo esses estudos bíblicos superficiais tratam de todos esses temas. Então, assim, sabe, tá bem esquisita essa história. Nesse caso específico, a gente teria que ter talvez aí as gravações de todos os sermões que foram pregados na igreja enquanto Paulo César estava lá e todas as escolas sabatinas, para a gente poder de fato comprovar que nunca ninguém falou nada de perdão, de paz, de salvação, de cruz, de que a solução é Cristo, né, para o Paulo César. Mas isso não é nem um pouco plausível. O que a gente percebe é uma retórica bastante exagerada para pintar o adventismo como o negócio assim mais absurdo e abominável possível, né? E não sei se é necessário a gente ter esse tipo de retórica para criticar o adventismo. Eu tenho milhões de críticas ao adventismo em relação a questões práticas, administrativas, teológicas, e não preciso criar essa retórica toda, desse monstro todo, para fazer as minhas críticas. Então, me preocupa um pouco essa disposição do Paulo César em ser tão radical no seu discurso, que ao final das contas, nesse caso, por exemplo, dessa última fala dele, é 99,99% de certeza absoluta que ele precisa estar mentindo. Claro, ele pode estar sendo sincero de que agora, com a compreensão calvinista dele, ele se sente mais iluminado em relação aos temas da intercessão, do perdão, da cruz, da paz, do evangelho. E essa é uma experiência subjetiva dele, que deve ser respeitada. Então, talvez deixar de ser adventista para se tornar calvinista seja algo positivo na experiência do Paulo César, e tudo bem, dentro desse ponto eu respeito e ok. Se você é um calvinista em paz com Deus, ao invés de ser um adventista em não paz com Deus, eu prefiro que você seja um calvinista em paz com Deus, ainda que eu creia que o calvinismo é uma heresia abominável, mas aí são outras discussões que a gente vai fazer aqui. Mas, enfim, seja como for, entendo a retórica do Paulo César como inadequada em relação à realidade e muito voltada a criar um quadro irreal do adventismo do sétimo dia,
básico e normal em qualquer canto da divisão sul-americana e do mundo, onde esses temas todos que ele diz que ele nunca ouviu a respeito são temas básicos de evangelismo, pregação, escola sabatina e conversas normais dos membros da igreja. Mas, antes da gente terminar, tem mais uma ainda. A igreja, a própria igreja, a teologia da igreja, afirma que a Igreja Católica é Babilônia mãe e que todas as igrejas cristãs evangélicas do mundo são igrejas filhas de Babilônia, portanto igrejas caídas, tanto quanto a Igreja Católica. Se a Igreja Adventista afirma tudo isso, é porque ela se acha a única igreja de Deus, a única igreja verdadeira, a única igreja remanescente. Fora desta igreja, portanto, não há salvação. Fora desta igreja, portanto, não há salvação. Ok, meus irmãos, então para a gente terminar as nossas reflexões do vídeo de hoje, a gente vê aí o Paulo César utilizando um silogismo interessante para chegar a uma conclusão mais uma vez equivocada. É verdade que o Adventismo do sétimo dia considera a Igreja Católica a mãe da Babilônia, a Babilônia mãe? Sim, é verdade. É verdade que o Adventismo considera as igrejas evangélicas que creem em imortalidade da alma e na guarda do domingo como filhas da Babilônia? Sim, é verdade. Isso tem por implicação que o adventista acredita que fora da igreja adventista não há salvação? Não. E esse é um ponto importante. Naturalmente, o Paulo César tem o direito de argumentar que ele enxerga essa implicação lógica na visão adventista. Então, para ele, o adventismo ensina que aí fora da igreja adventista não há salvação. Tudo bem, é possível você fazer esse tipo de afirmação. Entretanto, você não pode igualar isso à realidade do que a igreja crê e ensina, porque senão isso vai gerar um outro problema. Por exemplo, é bem conhecido da parte dos teólogos que gostam de discutir, dos curiosos em teologia, que os arminianos enxergam algumas implicações muito graves na visão calvinista da soteriologia e etc. Nós arminianos entendemos que as implicações do calvinismo vão na direção de que o Deus calvinista é mais hipócrita, mais maligno, mais mentiroso e mais diabólico que o próprio diabo. Ok? E aí há inúmeros argumentos para desenvolver o porquê que a gente tem esta ideia a respeito do calvinismo. Então, assim, se as nossas implicações que a gente enxerga em função dos postulados teológicos do outro grupo devem ser tomados como verdadeiros, então tá bom, a gente toma como verdadeiro que o adventista acredita que fora da igreja adventista não há salvação. Mas aí também a gente vai ter que tomar por verdadeiro que o Paulo César agora adora um Deus mais maligno que o diabo. Adora um Deus mais mentiroso, mais falso, mais hipócrita, mais imundo do que o próprio Satanás. Isso é verdade, Paulo César? É isso mesmo que você faz? Enfim. Basicamente, meus irmãos, então, com o vídeo de hoje, o que eu desejo demonstrar para vocês é o quê? A absoluta irresponsabilidade da retórica do Paulo César e como que isso atravanca um diálogo que pode ser muito mais proveitoso em relação a algumas questões. Por exemplo, o Paulo César não precisaria ser tão mentiroso e desonesto com as questões para discordar do adventismo. Ele poderia, dentro de um espírito correto, dizer que ele enxerga implicações heréticas e diabólicas e equivocadas na visão do adventismo sobre inerrância, ou em alguma frase ou outra de Ellen White, ou um pouco na experiência ruim que ele teve dentro do adventismo, ou nas implicações de exclusivismo que a igreja tem em função da sua compreensão a respeito da natureza da Babilônia mística do Apocalipse. Tudo bem, todas essas críticas são possíveis de serem construídas e podem e devem ser trabalhadas em perspectivas sérias e profundas de exegese, de história, de teologia histórica, de questões de análise da retórica de Ellen White, enfim, da gente avaliar de fato as experiências ruins dentro da igreja e como fazer para
que experiências como a do Paulo César não se repitam em relação a se sentirem assim tão desprovidos de um conteúdo que traga paz, perdão, reconciliação, graça e salvação. Agora, quando você coloca as coisas nos termos dessas afirmações absolutamente mentirosas, radicais, equivocadas e profundamente enganosas, você turva a água que a gente vai beber. E aí a gente tem que ficar, sabe, você é do diabo, não é você. Ai, você é um herege, não é você. Ah, você é um sectário, não é você. Quando a gente poderia estar discutindo as questões dos méritos das discussões de uma forma mais tranquila, mais honesta, mais verdadeira e mais profunda. Entendeu? Mas o que acontece? Quando a gente faz uma análise mais técnica, mais acadêmica, mais tranquila, a gente não chama tanto a atenção pela via da polêmica. E aí talvez o debate perca um pouco do gosto, do prazer, da disposição. Então eu creio que esse clima mais beligerante, ele alimenta os ânimos, né, dos grupos a favor ou contra o adventismo do sétimo dia, e muitos debatedores alimentam-se disso para manter a atenção das pessoas. E aí, quem vai xingar quem? Quem vai falar mal de quem? E fica essa briguinha idiota que não leva a nada. Naturalmente, eu creio que há espaço para a gente ser incisivo, há espaço para a gente pegar pesado e duro, porque de fato essas coisas têm implicações pesadas, complexas e profundas. Então, não dá para sair deixando, por exemplo, um Paulo César falar o que quiser, sem confrontá-lo com algumas coisas que, por exemplo, eu falei aqui dentro desse vídeo. Mas o espírito e a intenção não é treta pela treta, não é simplesmente humilhar ou destruir o Paulo César como se a gente estivesse no Corinthians e Palmeiras da teologia no YouTube. Isso é ridículo. Entretanto, a gente precisa avaliar essas questões com bastante seriedade e bastante profundidade. Portanto, nesse primeiro vídeo um pouco mais específico, eu simplesmente quis mostrar para vocês que toda essa retórica do Paulo César parece demonstrar o que é uma pessoa corajosa, que é uma pessoa sincera, que é uma pessoa que está disposta realmente a enfrentar o erro e pregar aí as verdades que agora ele descobriu e está acreditando e não sei mais o quê. Mas no final das contas o que a gente encontra é uma pessoa simplesmente usada pelo diabo, falando um monte de mentira, como se a igreja ensinasse as idiotices que ele enxerga por implicação nas compreensões adventistas, sem uma análise mais profunda do mérito de cada coisa, e aí um monte de débil mental no canal do camarada aplaudindo, porque agora estão conhecendo o verdadeiro evangelho e se afastando da seita maligna, da maluca da Ellen White, sei lá mais o quê. Enfim, é bastante cansativo a gente lidar com esse tipo de coisa, mas seja como for, me propus a fazer e farei até o fim.